Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom mês, bom ano, boa vida terrena até a desencarnação. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, o verdadeiro núcleo de estudos espíritas e jurídico Gesiel. Quem é espírita estuda as obras seguras do espiritismo, a começar pelas 5 obras básicas, lendo cada uma na sequência de 1 a 4 horas todo dia, a fim de aprender, compreender, assimilar pedagogicamente os ensinos de Deus, nosso Criador, e colocá-los na nossa vida pelos nossos esforços, na prática. É aí que nós vamos transformar o mundo, como estamos fazendo, mas muito devagar, com uma má vontade tremenda e cheio de ilusões enferrujadas, podres, que só nos causam atraso moral e ético. Aqui está o currículo de um cristão de verdade. E hoje estamos aqui felizes, porque há mais de 50 anos estamos todos os dias sentados estudando para aprender, procurando compreender os ensinos de Deus através de vários caminhos que Ele utiliza para nos educar. A família, o colégio, a faculdade, a profissão, a religião, o exemplo dos mais velhos, os livros seguros. Nós temos que parar de ficar seguindo loucos na internet, parar de contar mentiras, de seguir as fake news, parar de usar palavras terríveis, horríveis, feias no nosso vocabulário, nos educar ética e moralmente para subirmos os degraus da perfeição. Que alegria estar aqui! Do livro Joana de Ângeles, Seja Feliz Hoje, pelo espírito de Divaldo Pereira Franco, vamos fazer uma reflexão para iniciar. Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, a afetividade escasseia e tem-se a impressão de total indiferença dos céus às necessidades urgentes da terra. A impressão é que estamos esquecidos. É fome, é guerra, é corrupção, é criaturas querendo voltar à ditadura, a matar os outros, é criaturas seguindo ignorantes, terroristas, é criatura fazendo política, que é uma das coisas mais belas do mundo. Política é a arte de conversar para melhorar tudo em favor de todos. É a arte da política. Então nós precisamos prestar atenção o que estamos fazendo desta vida. Todos esses e outros mais são fenômenos naturais
do educandário terrestre, convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Quando fores visitados por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixes surpreender, nem te permitas ser arrastado pelo desânimo ou pela perda da fé, porquanto será percorrendo os seus caminhos que disporá de resistências e lucidez para as equacionar uma a uma. Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento, mas com todas as faculdades, para buscarmos o conhecimento da verdade, para conhecermos as leis naturais e as leis do Estado democrático de direito, das democracias corretas como a nossa, dos livros seguros como nós temos, que não são livros para serem modificados por qualquer brincadeira, por qualquer indivíduo que apareça querendo mudar o mundo pela ignorância, pela força. Nós temos leis a serem respeitadas e cumpridas. Então, invariavelmente, as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso. É isso que a ignorância está fazendo as pessoas sentirem, que se fosse tudo milagre, se fosse um milagre, nós não teríamos Deus. Ele nos criou para estudarmos e sermos cumpridores fiéis de suas leis, pelos nossos esforços. Como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. Trata-se de um equívoco, porquanto a sua é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. A fé, nesse caso, a fé raciocinada, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-o no porto seguro. Só existe fé verdadeira se ela for embasada nas leis. A fé raciocinada é aquela que vai fazer você raciocinar antes de tomar qualquer atitude, antes de pensar e de agir. Isso é que é fé raciocinada, procurando você mesmo se dirigir pelo caminho jurídico, divino, seguro para a vida correta. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa conscientize-se de que a sua deve ser uma fé raciocinada, na qual não existem lugares para magias ou superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. Vamos repetir: indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa conscientize-se de que a sua deve ser uma fé raciocinada, na qual não existem lugares para magias ou superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina.
o papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente a respeito de como comportar-se nas situações de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior, que é a sua imortalidade. Olha, por isso que nós temos que aprender a estudar. O estudo vai nos esclarecer sobre os caminhos corretos a serem seguidos. O que é que nós vamos pensar, falar, ouvir? Como é que nós vamos agir conosco mesmo e com os nossos semelhantes? E quais as obras que devem ser originárias de nós? Cada obra que nós produzimos, nós teremos que prestar conta delas, seja na justiça terrena, que tem a mão de Deus, seja na justiça divina, que é completamente perfeita. Meus amigos, vamos prestar atenção no que estamos fazendo. Observe melhor como é que você está agindo perante o mundo. Não siga qualquer um. Leia, estude, se torne um conhecedor profundo das leis divinas, das leis do Estado democrático de direito, e seja um responsável cidadão. Olha o que diz Emmanuel no livro O Consolador, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Prestem atenção, seguindo o mesmo assunto. Iluminação, a necessidade de iluminação. A proposta doutrinária da doutrina espírita que veio completar o cristianismo para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do espiritismo. A direção do espiritismo na sua feição de evangelho redivivo pertence ao Cristo e seus prepostos, antes de qualquer esforço humano, precário e perecível. Tem alguns que estão se achando os donos da verdade. Tem gente que está criando facção, uma religião nova, e usando os aparelhos de comunicação para fazer verdadeiros teatros cheios de ilusão e de mentiras. Cuidado com o que vamos seguir, porque você é o responsável pela atitude de seguir qualquer um. É você que está errando e é você que vai pagar caro por isso. A necessidade imediata dos arraiais espíritas é a do conhecimento e aplicação legítima do Evangelho. É isso que está faltando ao mundo há mais de 2000 anos. Ele deixou para nós aqui há 2000 anos. E a partir de 1857 ele ainda nos envia, como ele mesmo anotou no Evangelho de João, o Consolador prometido, para acabar de explicar tudo para nós. Só não estuda quem não quer. É claro que demora 30 anos, mas o que são 30 anos em 1000 anos de vida, em 2000 anos, em um infinito de vida?
nos trabalhos, onde poderemos encontrar a fonte principal do ensino que nos oriente para a iluminação? Pergunta Emmanuel, e ele mesmo responde. Numerosos filósofos hão compendiado as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, só tendes no mundo o Evangelho do Senhor, que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Você só vai conhecer o Evangelho do Senhor, que está todo ele codificado aqui pelos espíritos superiores, sob a supervisão do Espírito de verdade e de Jesus. Aqui foi feito em 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Demora 6 anos, de 4 a 6 anos estudando, de 1 a 4 horas por dia. Você deve reler 8 vezes numa encarnação, consultá-lo todo dia, refletir sobre ele, pensar sobre ele e principalmente agir, para que você vá devagarzinho se enquadrando nas leis de Deus e um dia pare de errar para ser um estudante responsável e que só cumpre os ensinamentos do Pai que nos criou. Aliás, o Espiritismo, em seus valores cristãos, não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres. Mas a obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Olha qual é a finalidade da religião verdadeira. A obra definitiva do Espiritismo é a da edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. Só aí é que cada um de nós estará ingressando no corpo dos filhos de Deus que estudaram, que entenderam a matéria e que passaram a mudar os seus erros, a corrigir os seus defeitos e acertar os seus pensamentos em consonância com as leis, podendo aí, a partir daí, caminhar com segurança jurídica divina para o bem, só praticando o bem, só pensando no bem, só edificando o bem, praticando todas as virtudes ensinadas por Jesus Cristo, o Filho mais bem preparado que veio e que todo dia está nos conclamando a entrar nesse colégio, no colégio correto dos seus ensinamentos. Todos os homens da terra, ainda os próprios materialistas, creem em alguma coisa,
Todavia, são muito poucos os que se iluminam. São muito poucos os que se iluminam. O que crê apenas admite, mas o que se ilumina vibra e sente. O primeiro depende dos elementos externos nas quais coloca o objeto de sua crença. O segundo é livre das influências exteriores, porque há bastante luz no seu próprio íntimo. Porque há bastante luz no seu próprio íntimo, de modo a vencer corajosamente nas provações a que foi conduzido no mundo. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além. A maioria está escravizada no sensacionalismo mediúnico, sem estudar, sem saber o que é e qual a finalidade precípua dos ensinos de Jesus. É por essa razão que os espiritistas sinceros devem compreender que não basta acreditar no fenômeno ou na veracidade da comunicação com o além, para que os seus sagrados deveres estejam totalmente cumpridos, pois a obrigação primordial é o esforço, o amor ao trabalho, a serenidade nas provas da vida, o sacrifício de si mesmo, de modo a entender plenamente a exemplificação de Jesus Cristo, buscando a sua luz divina para a execução de todos os trabalhos que lhes competem no mundo e na reencarnação presente. Meus amigos, não há outro caminho. E para finalizar a nossa reflexão segura, porque só em livros seguros. Isso aqui não é palestra, é uma aula como era antigamente. O verdadeiro professor estudava todos os livros e preparava as aulas com base nesses livros seguros para incentivar seus alunos a estudarem, a se aprofundarem cada vez mais na verdade, modificando o seu modo de viver para o correto da vida, para subir com dignidade, honestidade, ética, moral, os degraus da perfeição. Como entender a salvação da alma e como consegui-la? Pergunta Emmanuel. E responde Emmanuel: dentre as claridades espirituais que o Consolador vem espalhando nos bastidores religiosos e filosóficos do mundo, temos de traduzir o conceito de salvação por iluminação de si mesmo, a caminho das mais elevadas aquisições e realizações do infinito. Só não faz isso quem não quer. Vocês já imaginaram um aluno, um filho nosso, que fosse matriculado e só fosse uma vez por semana no colégio? Nunca ele iria atingir o nível satisfatório de conhecimento. É assim que as religiões estão fazendo. Uma vez por semana vai lá, faz uma cerimônia qualquer, um esforço, uma vontade louca de ir embora, uma vez por semana, uma horinha. Claro que não aprenderam nada, lógico que não estão sabendo nada. Você precisa estudar de 1 a 4 horas por dia, treinar o resto do dia todinho, se auto-vigiando,
orando, vigiando-se e corrigindo-se de acordo com os estudos para se enquadrar nas leis de Deus e alcançar, pelos seus esforços, a perfeição. Considerando esse aspecto real do problema de salvação da alma, somos compelidos, Emmanuel, somos compelidos a reconhecer que, se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico encarnado na Terra, o Evangelho de Jesus, é a dádiva suprema do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e a sabedoria universais. É o Espírito que vai continuar após a morte. É a ele que nós temos que educar. A carne nos serve como objeto de trabalho e quem manda nela deve ser nós, de forma consciente, responsável. Quem faz a corrupção, quem assina lá a roubalheira do dinheiro é a mão. Mas, na verdade, é a mente que comandou a mão. Nós não precisamos cortar a mão. Nós precisamos educar a mente, o espírito, educar de forma segura, pela fé raciocinada, pelo estudo, educar o homem espiritual, que é esse que é infinito. O Evangelho é o roteiro para a ascensão de todos os espíritos em luta. O aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado. De sua aplicação decorre a luz do Espírito. Por isso Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Pelos exemplos que ele estava dando de como começar a estudar, aonde estava a verdade e como trazer essa verdade para dentro de você, traduzida de acordo com a sua inteligência, dando origem à fé raciocinada, à segurança jurídica divina do seu pensar e do seu agir. Esse é o caminho que Jesus e que Deus traçou para nós e que Jesus veio mostrar para nós que era o caminho correto. Daí permitir que ele falasse: ninguém vai ao Pai sem passar pelos meus exemplos pedagógicos. E vos enviarei logo o Consolador prometido, a doutrina espírita, para acabar de explicar tudo, para vocês saberem de tudo como funcionam as leis, as suas obrigações e o caminho a vocês seguirem como alunos responsáveis, como obreiros meus, obreiros do Senhor, trabalhadores da fé raciocinada, trabalhadores filhos do Pai que nos criou. Mais um estudo profundo de alta responsabilidade do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. Desde 1968, aqui estudando, trabalhando e procurando fomentar o estudo e a reforma íntima, a reforma moral,
a implantação pelos nossos atos conscientes e responsáveis do bem e do amor, só fazendo com o próximo o que gostaríamos que fizesse conosco. Muito obrigado pela atenção. Um abraço fraterno a todos os senhores e senhoras e aos jovens.